Ó Senhor, aceite esse nosso culto, esse nosso louvor e a nossa adoração. Isso nós o pedimos e já agradecemos no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Trazendo comigo a ducha das trevas.
Boa noite a todos. Estão felizes que estão na casa de Deus, sim ou não? Claro, devemos estar. Isso aí, Buritama. Firmes e felizes. Eu vou explicar algumas coisas que vão acontecer no decorrer do sermão essa noite, para que você entenda e não fique muito perdido. Não quero causar nenhuma confusão na sua cabeça, tá bom? Para que você não se perca e interprete talvez mal. Se você, caso não entender alguma coisa, por favor, me procure no final. O sermão dessa noite ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte você vai começar a entender. Deus ele quer te atingir, Jesus ele quer falar com você de alguma maneira essa noite. Então é impossível que você não vai ser impactado de alguma maneira. Tem uma imagem que vai ficar aqui no telão, ela vai permear, vai permanecer durante todo o culto aqui. Então se essa frase já não te impactar, você vai ser impactado pelo sermão, você já foi impactado pela música, alguma mensagem você vai levar para casa essa noite. Você recebeu um papelzinho assim que você chegou para você colocar o seu pedido de oração. Vou explicar como que vai funcionar isso. No final do culto eu vou fazer um apelo, independente se você for tocado por esse apelo ou não, eu quero que você venha à frente e traga esse papel. Pode colocar eles aqui que depois eu vou recolher todos. Tá? Eu pedi para a Alessandra falar para você colocar o número do seu telefone ali no papelzinho. Eu não sei se ela falou, se você não colocou, fique à vontade. O intuito disso eu vou estar levando esses papéis para casa, vou estar orando pelo seu pedido, e através do seu nome eu vou colocar, tem um muralzinho lá, onde eu coloco os nomes das pessoas e estou orando por elas. E a lista está crescendo e eu já estou dedicando vários minutos, já não são mais 10 nem 20, já está passando de 20 minutos, porque eu já estou orando nome por nome. Então se você quer ter o seu nome nessas orações em que eu faço, todo dia eu acordo às 5 da manhã, participo de um movimento em que busca o batismo do Espírito Santo, que está buscando a Deus, mas eu também tenho meu momento de intercessão, de oração. Então esse papel é para isso. Fique à vontade para colocar o seu nome ali ou o seu telefone. Por quê? O telefone, de uma forma inesperada, eu vou ligar para você algum dia e vou fazer uma oração com você. Se você estiver ocupado no momento em que eu te ligar para orar com você, para interceder por você, eu vou te gravar um áudio com uma oração e você vai ouvir. Irmãos, tem sido uma bênção para mim, porque toda vez que eu ligo para uma pessoa e eu surpreendo essa pessoa dessa maneira, e geralmente elas estão num momento talvez crítico que elas estejam passando, e elas agradecem muito a oração, porque elas dizem, foi Deus que mandou você ligar, eu precisava demais disso. E pasmem, outro dia eu recebi uma ligação, da mesma maneira, e a pessoa disse, Douglas, eu somente liguei para orar por você. E acreditem, eu chorei, porque foi uma oração maravilhosa que a pessoa fez. Esse é um ministério maravilhoso. Eu gostaria que colocassem uma musiquinha de fundo para mim, e deixa ela aí até o momento em que eu abrir a Bíblia, tá? Eu vou usar 2 momentos. Então nesse momento, é para que você entenda essa parte, vou deixar o meu número de telefone disponível. A igreja, o que eu tenho notado ultimamente é que as pessoas, elas não têm só buscado assim a Jesus. A sociedade, as pessoas por aí afora, que você sai desse, quando eu digo a bolha, irmãos, não entendam mal, tá? Mas a bolha que eu digo é quando a gente sai dessas 4 paredes aqui dentro do templo e saímos para o dia a dia, nós nos deparamos com pessoas, e a sociedade nossa está machucada, as pessoas estão feridas, as pessoas têm recebido açoites do mundo e de pessoas nesse mundo, e as pessoas estão tristes, elas se sentem vazias, e muitas vezes elas não vêm na igreja para ouvir falar de Jesus. Muitas vezes as pessoas que procuravam Jesus, elas não procuravam Jesus pela pessoa, elas queriam um milagre, outras queriam ser abraçadas. As pessoas estão carentes, e eu tenho notado isso. Então por isso, cada vez que eu vou numa igreja pregar, eu faço esse sistema desse papelzinho com números, porque as pessoas, elas passam a ser visíveis na minha vida. Você não vai entrar aqui na igreja adventista hoje e vai sair invisível. Talvez você entrou nessa igreja algum dia, sentou nesses bancos e foi embora e saiu de forma invisível. Você não vai sair invisível. Ao terminar o culto, vou respeitar aqueles que não puderem por causa de pandemia, mas todas as igrejas que eu prego, eu faço questão de no final do culto estar à porta e dar um abraço em cada um de vocês.
Talvez você não veio na igreja para ouvir nada de Cristo. Você está com um vazio tremendo e você só queria um abraço. E você vai sair daqui com esse abraço. Você vai se sentir abraçado por Jesus. Então você vai ser impactado de alguma maneira essa noite. A igreja, ela trabalha de diversas formas. A igreja tem vários projetos que nós precisamos entender. Eu quero ilustrar com uma história, e você vai entender depois durante o sermão essa história. Essa primeira parte, ela vai envolver alguns fatores. O prédio, ele pegava fogo, e dentro daquele prédio havia crianças, havia uma família, várias famílias, havia idosos, haviam pessoas que tinham problemas com deficiência física. Alguns não enxergavam e não conseguiam sair, achar a saída. Outros tinham uma deficiência porque precisavam de ser carregados, ou por uma cadeira de roda, ou de alguma maneira sair dali. E as pessoas pararam, e elas começaram a olhar, e cada vez mais aquilo pegava fogo. Alguns tentavam de alguma forma apagar, outros de alguma forma até tentavam entrar e tirar alguém, mas as chamas aumentavam cada vez mais. E resolveram então chamar os bombeiros. Poucos minutos depois, o caminhão de bombeiro, com todo aquele barulho, chega, para em frente àquele prédio que está pegando fogo, e os bombeiros conversam entre si, olham mais um pouco, pegam o caminhão e saem e vão embora. E as pessoas ficam indignadas, e talvez você possa ficar, poxa, eles não têm coração? Você acha que eles poderiam ser mais bombeiros, aqueles homens? A função deles era salvar vidas. Por que eles fizeram aquilo? Porque eles foram embora? E as pessoas morrendo ali, e eles pegam e vão embora. E você, como eu, poderíamos ficar indignados e dizer: como assim? Eles não amam aquelas pessoas, eles não amam a profissão, devemos tomar a farda deles, eles não podem mais ser bombeiros. E eu quero falar para você que existe um mundo aí fora em chamas, pegando fogo, onde pessoas estão morrendo, pessoas que precisam de ouvir que Jesus está voltando, de que Jesus ama ela, e você e eu temos a mensagem, e muitas vezes nós nos calamos e fazemos como aqueles bombeiros, viramos as costas e vamos simplesmente embora. Se eu e você não entrar nesse prédio de fogo que é o mundo, e não falarmos do amor de Cristo para essas pessoas, quem vai falar? A igreja, ela tem um projeto, irmãos, e você não pode ficar de braços cruzados. Eu quero chamar o Moacir aqui à frente. O Moacir, ele é o diretor, a igreja tem um projeto, e Gabriel, por favor, vem aqui à frente também. O Gabriel, ele batizou, porque a igreja existe esse movimento que chama-se Roupão da Fé. A irmã também batizou com o roupão, né, irmã? Ninguém vai para o céu sozinho. O intuito desse roupão aqui, irmãos, é você levar para alguém que ou esteve afastado, ou alguém que tem interesse em receber um estudo bíblico, interesse em batizar, para que essa pessoa vista esse roupão e se batize. O próximo passo que ela se batizou, ela vai pegar esse roupão e ela vai presentear alguém que ela quer ver no céu junto com ela. Ninguém vai para o céu sozinho. Eu tenho mais roupões aqui. Durante o sermão, durante o apelo final, se você quiser entregar a sua vida a Cristo, eu tenho um roupão para você. Se você precisa de um estudo bíblico, eu tenho um estudo bíblico para você. O meu número de telefone vai estar disponível. Se durante a semana, durante os dias da jornada da sua vida, você se sentir sozinho algum dia, e você lógico vai orar para Deus, mas você quiser desabafar com alguém, você quiser chorar, liga para mim, eu vou chorar com você, mas eu vou orar por você também. Não tem hora da noite, não tem dia, tá bom? O meu número vai estar disponível para quem quiser, porque nessa caminhada rumo ao céu, eu vou te fortalecer e você vai me fortalecer, nós vamos juntos. O Jota vai entregar para o Gabriel nesse momento, não sei se ele vai querer dizer algumas palavrinhas, ele vai entregar para o Gabriel o certificado de batismo do Gabriel.
E também peço que você já faça uma oração. Esse roupão aqui, ele já tem dono. Enquanto o Jota faz aqui, eu vou entregar para uma pessoa que é especial para mim. Eu entreguei para algumas, mas essa pessoa é especial. Você é especial para mim. Mas essa pessoa, ela é muito especial para mim. Já faz tempo que eu estou para entregar para ela. Então, meu irmão, eu vou me direcionar para entregar lá nesse dia. O Gabriel foi uma das pessoas que recebeu o roupão da fé através do Goga. E nós temos a oportunidade de entregar aqui para ele o certificado de batismo dele e também um presente para você, o kit de sobrevivência espiritual, aqui dentro. Eu vou pedir para o Goga entregar o certificado para você, porque ele que entregou o roupão da fé para você, não só entregou, mas fez o trabalho que ele acompanhou, você ficou impressionado a partir do batismo. Eu só quero dizer mais uma palavra para os irmãos. Nós temos mais um kit aqui para entregar, Zé, mas a moça não está aí, né? O Zé entregou também para a Amanda, que foi batizada, aí o certificado dela, mas ela não veio hoje, deixa para outro dia, o Zé que entregou. Nós entregamos já 86 roupões aqui na igreja. Já, através desses roupões, já foi 5 batismos, que receberam roupões e batizou. E eu espero que a igreja, aqueles que receberam o roupão, continue fazendo o trabalho, aquele trabalho que nós já falamos aqui na frente, que esse trabalho traz tudo, dá resultado. Aqueles que ainda não pegaram o roupão da fé, eu já pedi mais um pouco, nós temos mais um pouco chegando, já chegou aí, mais 30 peças de roupão da fé, vamos passar de 100. Nós temos muito mais de 100 irmãos aí fora da igreja, amigos nossos, parentes nossos fora da igreja. Vamos buscar eles, vamos impressionar eles com o roupão da fé e fazer o trabalho que precisa. Nós vamos nos ajoelhar aqui à frente, permaneça em atitude de reverência. O Moacir vai fazer uma oração aqui em cima. Senhor nosso bondoso Deus, nós queremos te agradecer neste momento pela sua palavra, agradecemos também pela sua salvação, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, com cada um de seus filhos, e queremos, ó Pai, te agradecer pelas pessoas que estão decidindo ao batismo, ao seu encontro, através desse presente do roupão da fé. Abençoe aquelas pessoas que estão levando esse presente, abençoe elas, dê poder a elas a fazer o trabalho com essas pessoas. Abençoe aqueles que querem também pegar o roupão, abençoe aqueles que precisam de receber o roupão, que eles possam ser impactados e tomar a decisão. Abençoe a todos nós, abençoe o Gabriel, que é um novo na fé aqui também, outros, abençoe o Goga ao pregar a sua palavra mais uma vez nesta noite. Suplicamos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você vai conseguir, durante esse sermão, entender alguns aspectos sobre o amor, sobre a graça vai estar embutida aqui. Tem vários personagens aqui. O sermão que eu vou pregar essa noite, eu diria para você que se a gente fizesse uma série de 10 dias consecutivos, existem 10 pessoas dentro dessa história, e eu poderia falar horas sobre cada pessoa. O tempo não nos permite, eu vou tirar uma aplicação sobre aqui. Talvez você já viu várias aplicações. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Essa é uma historinha que eu, por nascer na igreja, ouço desde criancinha. E você já deve ter ouvido alguns pregadores falar sobre essa história. Também você já ouviu várias aplicações, porque a Bíblia ela é fantástica. Você abre um texto da Bíblia e você consegue tirar várias lições daquele texto e fazer várias aplicações para a sua vida. Então nessa noite nós vamos estudar sobre Naamã.
Mas o personagem principal aqui, ele é e não é Naamã, porque nessa minha história contém 10 pessoas aqui nessa história. 10 pessoas. Não sei se você vai conseguir identificar as 10. Eu tenho meu relógio aqui, então dá para mim me controlar aqui. Então vamos ao texto. O segundo texto que eu quero que você seja impactado, ele encontra-se no livro de Ellen White, Parábolas de Jesus, na página 46, e é o segundo capítulo ali, o segundo versículo. O amor verdadeiro, oriundo do alto, não é egoísta nem imutável, não ama outros porque o amem e lhe agradem, por apreciarem seus méritos, mas por serem propriedades adquiridas de Cristo. Isso é profundo. Isso é profundo. Também não vou falar sobre o amor, só que o amor, ele motivou essa nossa história. Para entendermos um pouco sobre Naamã, está no capítulo 5, e se você tiver a sua Bíblia, comece a leitura. Vamos à leitura. Eu vou explicar essa história de uma maneira rápida, porque se eu ler todos os versos e depois voltar explicando, vai tomar muito tempo, mas pode acompanhar na sua Bíblia, porque Naamã, ele foi curado de uma lepra. É isso que está na sua Bíblia também? Existem algumas coisas que estão embutidas aqui dentro desse texto, que nós precisamos interpretar ou entender para que a história faça sentido. Por quê? O primeiro aspecto, aqui nesse livro, um dos personagens principais, é claro que dentre esses 10 personagens, um está durante todo o livro, que é Jesus. Deus está presente nesse livro e nessa história durante todo o tempo. Então sobram-se 9 personagens. Um é Naamã, claro. Outro vai ser Eliseu. Por que eu vou falar um pouco sobre Eliseu agora? Porque Eliseu, um pouco antes da sua Bíblia aqui, ele fez 20 pães alimentarem 100 homens. E ele era o profeta da época. Então guarde bem isso daí. Então o relato diz assim, que Naamã, ele era o quê? Um comandante do exército sírio. A gente precisa entender essas partes, por quê? Porque se ele era o comandante do exército sírio, ele estava onde? Na Síria. Então se ele estava na Síria, Eliseu não estava na Síria. Entendam? Então, ali existe uma distância de cerca de 150 quilômetros entre Síria e Samaria, que é onde estava o profeta. Então a história diz que esse homem, ele era um homem leproso, e ele ocupava uma alta posição no reino assírio. Para você entender, se ele morasse no povo de Israel, e ele fosse um judeu, podemos dizer assim, do povo de Israel, jamais aquele homem poderia ocupar tal posição. Porque um leproso, para o povo de Israel, ele tinha que ficar numa distância longe, e quando alguém se aproximava, ele gritava imundo, 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 para a pessoa não se aproximar dele. E aquele homem, ele era uma pessoa da alta corte. E aí eu pergunto para vocês, no decorrer da história, ele vai se apresentar ao rei. Por que o rei recebeu ele? Vamos entender também por quê. Se o rei era uma pessoa que, se tinha um leproso, ele falava leproso, leproso, e a cultura judaica mandava ele se distanciar, Jesus vem e quebra todos esses paradigmas. Mas o fato é que aquele homem era um leproso e era da alta corte. E aí começa a entrar os personagens da nossa história, porque aquele homem, as tropas da Síria haviam invadido o povo de Israel bons tempos atrás e levado algumas pessoas cativas, inclusive uma menina. Por que eu disse que essa história, ela permeia-se o amor nela? Porque essa menina, movida pelo amor, ela foi a causadora dessa história. Uma criança estava num país cativo, ela tinha todas as razões ou motivos do mundo para talvez odiar o seu patrão. Ela estava longe da sua família, porque o relato diz que ela estava na casa de Naamã. Não fala que ela estava com o pai e com a mãe. Eu não posso colocar textos na Bíblia onde não há. Se a mãe dela ajudava em si, a mãe dela não aparece na história. Aquela menina estava na casa de Naamã. Imagina a relação patrão e empregado, né?
Aquela menina vendo aquela situação, e aquele homem tinha muito dinheiro e já havia tentado em vários lugares a cura e de várias formas. Você vai entender o porquê depois da história. Aquela menina então, ela não fala para o seu patrão. Olha aí no relato, no texto de número 3. Uma menina disse à sua senhora. No versículo número 3, ela fala então para a sua senhora, quais são as palavras? Se o meu senhor, ou seja, se o seu marido estivesse em Samaria, diante de quem? Do profeta. Se ele estivesse em Samaria, diante do profeta, ele seria o quê? Curado. Ele iria sarar da lepra. E aí eu te pergunto para você, por que ela fez aquilo? Ela conhecia. Primeiro ponto. Nisto todos conhecerão os que sois meu discípulo. Aquela menina era ou não era uma discípula de Cristo? Você vai entender o porquê que sim. Movida pelo amor, ela então fala para o seu patrão, para a sua patroa: olha, se o seu marido estivesse lá em Samaria, olha, em outras palavras, eu estou vendo ele buscar aqui, buscar a cura ali, fazendo de tudo e não está conseguindo. Olha, se ele estivesse lá, diante do profeta, ele teria sido curado. O que a mulher faz? Continua aí no verso 3 e na sequência no verso 4. Quem dera estivesse em Samaria e o curaram de sua lepra. Então Naamã foi o quê? Contar para quem? Para o seu senhor, para o rei. E ele chega no rei, e o que ele fala? O que os versos seguintes diz? Assim falou quem? A jovem que é da terra de Israel. Preste bem atenção. Quem que daria ouvidos para uma criança? Era uma criança. Aquela criança, aquela jovenzinha, simplesmente diz para o seu senhor, para a sua patroa, para a sua senhora, fala: olha, fala para o nosso patrão, fale para Naamã, que se ele estivesse lá perante o profeta, ele seria curado lá em Samaria. E ele vai e fala para o rei: olha, rei, uma menina que é de quem? Serva de Deus, e nisto conhecerão que sois meus seguidores. A palavra daquela menina tinha poder, tinha muita coisa. Aquela menina poderia ter curado aquele homem com uma oração, sim ou não, pelo poder de Deus? Sim, ela conhecia Deus. Mas você vai entender porque Deus não operou um milagre daquela maneira. Porque quem precisava de outra cura, de outro tipo de cura, você vai entender durante a história, era Naamã. Era Naamã. E é uma cura que a sociedade sofre hoje. E isso tem atingido pessoas no seu trabalho, inclusive dentro da nossa igreja. E as pessoas precisam dessa cura. Mas aquela menina diz, e as palavras dela têm tanta credibilidade que até o rei acredita. E você pode dizer assim para mim: ah, Douglas, é claro que eles acreditou. Eles não tinham outra opção. Eles não tinham outra opção. Vamos tentar, já tentou de tudo, o que custa tentar mais uma vez? Não foi nada disso que aconteceu. Toda vez que um cristão, um verdadeiro servo de Deus, quando a pessoa reconhece que você é servo de Deus, você é diferente. As suas palavras são diferentes, o seu vestuário é diferente, o seu agir é diferente. E uma pessoa em Cristo, o que ela fala tem credibilidade. Sabe por quê? Continua acompanhando na sua Bíblia o que o rei manda fazer. Olha, você vai para lá, pode ir, você não vai sozinho. Pegue os carros, pegue cavalos. Vou fazer uma carta para que você leve a quem? Ao rei, para você se apresentar, porque você está sendo enviado por mim. Ele não levou só isso. Eu não sei na sua Bíblia o que diz quantos, se a tua Bíblia vai dizer que são tanto discípulos,
se a tua Bíblia vai dizer que seria talentos de ouro e prata, mas eu tive a curiosidade de pesquisar, e eu quero achar aqui para vocês a quantidade ou a fortuna que aquele homem estava levando. Se nós fôssemos fazer esse cálculo no dia de hoje, irmãos, aquele cara estava levando uma fortuna com vocês. O primeiro passo que devemos entender é que esse era um costume pagão, em que eles tinham de pensar assim: os profetas, as pessoas que trabalham no reino ou da sociedade ali, todo mundo é subordinado ao rei. Então, ou seja, vamos falar direto com o dono dos porcos, vamos conversar direto com o rei. Então a minha carta é para te apresentar. Aquele homem estava com uma fortuna. Eu não quero falar sobre a quantidade que ali fala que ele tinha 10 roupas de festa. Eu não sei quanto isso daria no valor da época de hoje, porque hoje nós temos muitas grifes, então eu não conseguiria calcular isso, porque eu talvez teria que tentar achar algum tipo de roupa do povo árabe, alguma túnica que seria muito cara. Mas eu quis calcular o valor em prata e ouro que ele levava. Em prata, aquele homem levava aproximadamente 340 quilos de prata. Se fizéssemos a conversão para o real na cotação de hoje, daria em torno de R$1.262.000. Mas ele não levava só prata, ele levava ouro, 68 quilos de ouro. Isso em reais, na cotação de hoje, daria R$21.488.000. Somando com o outro de cima aqui, com mais 1 milhão, 22.600, 22.700.000 aproximadamente. Sabe para quê? Pagar pela cura. A menina sai de cena agora. Aquela caravana, podemos dizer assim, começa a se deslocar da Síria em direção a Samaria. Cerca de 150 quilômetros aproximadamente. Eles chegam lá e se apresentam ao rei. Tamanho orgulho do rei da Síria, tamanho orgulho de Naaman. Eles estavam levando aquilo para comprar a bênção. Quantas pessoas você conhece nos dias de hoje que acha que com o dinheiro dela ela consegue comprar tudo, inclusive a bênção, inclusive amigos. Ela acha que o dinheiro dela é a coisa mais poderosa que tem no mundo. Mas Deus queria ensinar uma lição maior para Naaman. Ele chega-se ao rei, apresenta a carta. O que o rei faz? Leia aí no seu texto, vai estar no verso 6, verso 7, né? Quando o rei acabou de ler a carta, o que ele fez? Rasgou as vestes, né? Isso daí era um sinal de luto, um sinal de tristeza, mas também de medo. Aquela carta dizia: olha, rei, eu estou mandando Naaman para que você o cure. Porque ele fala: será que porventura, acompanhe na sua leitura isso, será que porventura sou eu quem? Deus? Para curar alguém? Ele rasga as suas vestes de medo. A menina estava na Síria e conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia o profeta e o Deus de Israel. O rei estava em Israel e não conhecia nem o profeta e nem o Deus de Israel. Porque se ele tivesse conhecido, o que ele teria feito? Mas aí entra um outro grupo. Vocês estão captando quantas pessoas estão participando da história? Entra um outro grupo. Esse grupo é o grupo dos fofoqueiros. Sabe por quê? Esse cenário acontecia aqui na corte do rei, aqui em Samaria. O profeta Eliseu não estava na corte, o profeta Eliseu estava na sua casa. A notícia chega para Eliseu: olha, Eliseu,
o rei rasgou as vestes, ele manda a pessoa ir falar, e naquela época já tinha fofoca, viu gente? Porque o fofoqueiro poderia ter falado, não, rei, não precisa rasgar a roupa, não precisa de nada disso, eu sei aonde vocês vão ser curados, vem cá. O que ele fez? Foi lá levar a fofoca. O rei rasgou as vestes, não. O rei também não conhecia, não limitava o poder de Deus. Eliseu fala assim, vai lá e fala para o rei, que não precisa de nada disso, manda ele vir aqui, que ele vai conhecer quem? Que aqui em Samaria, aqui em Israel, tem um profeta de Deus, e ele vai conhecer o profeta, e inclusive Deus. E o recado é dado. Aí chega Naamã, né? Junta-se aí na sua leitura, pode acompanhar na leitura, ele junta ali os seus carros, junta os cavalos, junta a riqueza, os seus servos, ele estava numa comitiva, bora para a casa de Eliseu. Chega-se na casa de Eliseu, o que acontece no seu relato aí? Bate, chama, não sei. Sai ali, quem que sai? Sai Eliseu? Eliseu manda um servo. Qual que é as palavras que está na sua Bíblia? Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, próximo versículo, indignou-se. Vamos entender algumas coisas que aconteceram aqui. Sabe o que Naamã estava esperando? Pompas, honra, que ser recebido como um digno convidado de um rei, a alta corte, a alta classe, o primeiro-ministro. E talvez muitas pessoas tenham buscado isso até mesmo na igreja. Na sociedade nem se fala, porque as pessoas estão se matando por causa disso, buscando ser o primeiro, buscando honras e buscando glórias, buscando ser tratado à altura que ele acha que ele é. Irmãos, estou falando dentro da igreja, biblicamente. Você e eu, o seu diploma, o seu dinheiro aqui dentro não é nada. O Evangelho te iguala. Se você pensa assim, você ainda não entendeu o Evangelho, você não entendeu Cristo, você não entendeu a graça, você não entendeu muita coisa. O orgulho faz isso com as pessoas. Existem pessoas tão orgulhosas dentro da igreja que elas são capazes de entrar aqui dentro e o nariz dela chega a raspar lá no teto, tá? Irmãos, para que isso? Para quê? O lugar que você vai, eu não estou dizendo para o cemitério não, tá bom? Porque alguns vai para Monte Azul, outros vai para algum lugar, outros até são enterrados com muita gente. O lugar para que você vai, eu estou falando no âmbito cristão, é o mesmo que todos queremos ir, é o céu. E o Evangelho ele é fantástico porque ele equipara as pessoas. O Evangelho ele tem que te tornar humilde. Todos somos iguais, todos somos pecadores, carentes da graça de Deus. Você não é melhor que ninguém, seu diploma aqui dentro não vale nada, apesar das pessoas fazerem algumas distinções, apesar das pessoas, quando chega alguém com uma alta posição na igreja, olha, estamos recebendo aqui o primeiro-ministro aqui da igreja, seja muito bem-vindo, doutor fulano de tal, advogado tal, e muitas vezes o turminho canecão senta aqui dentro, ó, e ninguém abraça ele, ninguém senta do lado dele, e vocês acham que isso é evangelho, que entenderam o evangelho, que entenderam a graça. Irmãos, o orgulho tem feito com que as pessoas tenham esse tipo de atitude, inclusive Naamã, o personagem dessa história. Sabe o que ele queria fazer na hora que ele indignou-se? Acompanha na sua Bíblia. Ele queria ir embora. Ele decidiu, olha o que o orgulho faz com uma pessoa. O quê? Eu, Naamã, com uma carta do rei, com essa fortuna para comprar as bênçãos, eu ao menos imaginava que ele fizesse o quê? Que ele saísse aqui fora, me recebesse com honras, com um monte de coisa, e falasse, olha, está aqui Naamã, ele é o maior tenente, o coronel do exército sírio, venceu muitas batalhas, ele está enfermo, e em nome do Deus Todo-Poderoso, curemos Naamã, que Naamã fica curado. Naamã esperava isso, viu?
É isso que está relatado na Bíblia. Ele esperava algo grandioso, que ele tocasse. Não foi nada disso que ele falou. E ele estava disposto. Olha como que o orgulho ele mata o ser humano, ele atrapalha o ser humano de receber bênçãos e atrapalha o ser humano até na caminhada espiritual. Ele estava disposto a voltar 150 quilômetros para trás, não só isso, para morrer. Porque ele tinha lepra, ele estava em estado avançadíssimo, ele já tinha tentado de tudo no seu país, ele tinha a carta do rei, a fortuna que ele estava levando para comprar a bênção. Tamanho orgulho. E ele estava disposto a voltar embora para morrer. Isso é profundo. Não é só orgulhar, não vem mais nessa igreja, não. Não é só isso. Não vem mais nessa igreja e vou sair para o mundo para morrer pelo pecado. Ele estava querendo voltar para a Síria para morrer. E aí entra um outro grupo de pessoas, seus servos. A comitiva que o acompanhava fala o que para ele? Meu pai, aqui na minha versão fala meu pai, eu tratava como pai. Ele devia ser um homem muito bom de coração, porém orgulhoso. Meu pai, o profeta te pediu algo simples. Se ele tivesse te pedido algo grandioso, estrondoso, você não faria? Aquele homem, ele não tinha entendido. O orgulho prevalecia, ele queria voltar mesmo embora com a comitiva. E aqueles amigos o fizeram a enxergar novamente, abriram-se-lhe os olhos, trouxeram ele de volta a sensatez e a raciocinar como uma pessoa humana. Aquele homem então decide até o rio, mas antes daquilo ali ele não tinha decidido. O que ele falou? Porventura o rio Farfá, Bafana, é isso os nomes? Abana e Farfá não são rios melhores? Sabe o que acontecia nesses rios, irmãos? Idolatria, cultos a deuses, porque aquele país da Síria, ele era cercado por idólatras, por diversos cultos a esses deuses. Como que eu sei disso? Nos versos à frente você vai entender o porquê. Quando você continuar lendo mais para frente, você vai entender. Naqueles rios eram praticados aquilo. Então ele ainda queria dizer, olha, lá não tem coisa melhor do que aqui. O poder não estava nas águas de Israel, ou nas águas desses rios sírios, ou de Damasco. O poder estava em Deus. Deus, ele quer curar, Deus, ele quer fazer maravilhas na sua vida. Mas primeiro o seu orgulho precisa ser quebrado. Ele decide então ir lá e mergulhar-se algumas vezes. Eu quero pedir que o pessoal do som ponha o fundo musical para mim. Ele decide se mergulhar, e ele mergulha uma, e tem até as musiquinhas, né? 2, 3, 7 vezes. Como que ele sai? O que a sua Bíblia fala? Como que saiu a pele dele? Como uma criança. E eu fiquei imaginando como de um bebê mesmo, viu, gente? Aquela pelezinha macia, aquela pelezinha bonita. Uma pessoa que estava com a pele toda danificada pela lepra, receber esse milagre. Ao ele descer, subir as águas, 7 vezes ele é curado. Ele não é só curado fisicamente, ele é curado espiritualmente. O que ele faz? Continue o seu texto, ele volta. Ele volta para agradecer, ele volta com a sua comitiva. Agora ele vem com outro espírito. Aquele orgulho tinha ficado nas águas. Aquele homem volta com um novo espírito, uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele fala, por favor, aceite essas honrarias. Agora ele não estava mais querendo comprar a bênção. E o profeta disse para ele, não, eu não quero. Por favor, então, deixe-me levar a areia para lá. E aí você vai entender por quê. O relato fala, porque lá era um lugar profano, pagão. Sabe o que Naamã queria fazer com aquela areia? Ele iria construir na Síria
com a areia de Israel, um lugar para adoração ao Deus verdadeiro. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Aquele homem agora ele entendeu o que era a graça, agora ele entendeu o que é o Evangelho. Ele volta para o seu país, ele volta para a corte. E tem a história, porque quando o profeta Eliseu manda o seu servo, possivelmente o servo que foi dar a notícia para Naamã era Geazi. A história continua com Geazi, e aqui daria um sermão para cada personagem. Um sermão para menino, um sermão para fofoqueiro, um sermão para o rei que era egoísta, um sermão para o rei que não conhecia Deus, que estava em Israel, porque eles somem da história. Mas o relato diz que aquele servo Geazi o acompanha, o servo acompanha a comitiva indo embora, e aí acontecem algumas coisas, você lê em casa. Aquela lepra volta para ele, egoísmo, ganância. Uma pessoa que estava ali, conhecia, viu o milagre, viu tudo, e ainda não tinha sido convertido. Essa noite eu quero falar para você que saiu da sua casa. Você não veio em vão na igreja. O Espírito Santo te moveu para que você viesse aqui. Você não está aqui por uma causa. Talvez você orou hoje, talvez você orou essa noite que passou. Talvez você tenha orado durante dias, semanas, e perguntando para Deus por quê. Talvez você tenha perguntado algumas coisas para Deus e você simplesmente ouve o silêncio e não ouve nada. Talvez você está angustiado, talvez você está buscando mesmo uma cura física, assim como Naamã. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está buscando uma cura espiritual. Talvez você está buscando um milagre financeiro na sua vida, que você está passando por um problema grande financeiro. Talvez é seu relacionamento, talvez é um problema com filhos afastados. Eu não sei qual é o seu problema. O mesmo Espírito que te trouxe aqui, Ele quer dizer para você que o mesmo Deus que operou com Naamã, Ele vai operar aqui nessa noite. Mas para que isso aconteça, para que o milagre realmente aconteça na sua vida, precisa acontecer alguma coisinha. A mão de Deus está estendida para te abençoar essa noite. Só que às vezes o seu orgulho não vai permitir que você receba a sua bênção. Porque você quer que Deus te abençoe da forma que você quer. Você não é humilde o suficiente para entender e pedir para que Deus te abençoe da forma que Ele quer. Pois a forma de Deus é melhor para você. Então o primeiro passo é você quebrar o seu orgulho. Vai ser projetada uma música. Eu quero que você medite na letra dessa música. O roupão está aqui. Se você tem o desejo de se batizar, porque Jesus está voltando, de entregar a sua vida a Cristo e de levar pessoas a Cristo, eu vou te convidar para vir na frente. Todos vão vir na frente, porque todos vão trazer o seu papelzinho. Mas quem quiser o roupão pode me falar que eu quero o roupão. Eu vou entregar o roupão. Outra coisa, se você não pegou o papelzinho, alguns não pegou, ali fora, a Alessandra vai estar com o papelzinho ali, você pode escrever seu nome e seu telefone, e eu vou pegar depois, tá bom? Não precisa ter pressa para ir embora, gente. Tá? Eu quero pegar, e eu quero que você venha à frente, que eu quero orar por você. Se você quer essa cura, essa bênção, venha à frente. Só que durante a música, eu quero que você se quebrante aos pés de Cristo. Peça para que Ele quebre o seu orgulho. Jesus, Ele quer te dar a bênção que você quiser. Jesus, Ele quer fazer o milagre que você precisa, mas Ele quer algo mais. Ele quer te salvar. Você vai ouvir essa música, medite na letra dela. E se você quiser uma bênção, se você quiser uma cura, se você quiser a salvação também, Ele está disposto a te dar. Se você quer optar pelo batismo, se você tem alguém que quer batizar, também nos procure, porque temos muitos roupões, tá bom? Medite na letra dessa música, e no final, eu quero que você dê um passo de fé, eu quero que você venha à frente. Os pedidos já estão aqui comigo, então não precisa trazer o pedido. Mas se você tem também no seu coração e não escreveu, vai escrever depois, pode vir. A música vai ser projetada, e durante a música, venha à frente.
que eu quero orar por você. E Deus vai operar em nome de Jesus um milagre na sua vida essa noite. E você vai sair daqui com a bênção que você veio buscar. Você vai sair daqui em nome de Jesus com a sua cura, seja ela física ou espiritual, para a honra e glória de nosso Deus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Preste atenção que no final tem uma mensagem muito bonita nessa música, para você ler. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus está sempre de braços abertos. No passado ele socorreu doentes, aliviou aflitos, libertando-os de seus pecados. E hoje ele deseja fazer o mesmo contigo.
Jesus te chama e tu não vês. Pra onde vais entrar? Leia a mensagem que está agora, que vai começar a passar no telão. Jesus disse: segue-me, e você tem que seguir. É você que tem que tomar a decisão. Quem é você? Qual é a grande luta que você está tendo em sua vida? O que quer mudar em sua vida? De onde você quer que Jesus tire você? Qual é o socorro que você precisa? Qual é o drama que você vive? Que milagre que você quer que Deus opere em sua vida? Clame a Jesus, porque a voz dele é clara: filho, vem, segue-me. Toma a tua cruz e segue-me. Ele sabe qual é a maior cruz que temos que tomar. Renunciar a nós mesmos, renunciar à ideia de lutar sozinhos, aprender a depender, a sentirmos crianças, a estender a mão e dizer: Senhor, entrego a minha vontade, porque eu sozinho estou perdido. Abra seu coração agora a Jesus. Não importa onde você esteja, Jesus te ama. Sabe quais foram as palavras do profeta? Verso 19: Eliseu lhe disse: vá em paz. A sua cura estava pronta. A sua cura física já havia acontecido e a sua cura espiritual também. Aquele homem havia se liberto do seu orgulho e ele estava remido em Cristo. Ele era uma nova criatura e estava voltando feliz da vida para o seu país. Não só porque ele tinha tido a cura física, mas porque ele encontrou o verdadeiro Jesus. E ele iria louvar esse Jesus agora no seu país. Após a oração, pode permanecer nos seus lugares sentados, o Deus está à porta, e continue aí a segunda parte, porque eu quero abraçar cada um de vocês. Se você não quiser, por causa de Covid, sem problema, não precisa ficar com vergonha de falar nada, tá bom? Mas eu vou estar à porta e quero dar um abraço em cada um. Quero mostrar alguma coisinha para vocês. Às vezes vocês pensam isso, quero mostrar porque isso aqui é a cola do pregador, tá? Eu tenho também o sermão, caso eu esqueça escrito, mas todos estão conseguindo ver? Essa imagem aqui, toda vez que eu vou pregar e você viu com o computador aqui, eu procuro usar essa imagem de Jesus com uma ovelhinha nos braços. Todo sermão que eu faço, irmãos, eu não consigo pregar, eu Douglas, primeiro oro para o Espírito Santo e a mensagem dele que traz. Só que nós somos tentados muitas vezes a usarmos palavras nossas aqui. E eu não posso me esquecer, toda vez eu passo aqui, eu olho esse Cristo, e eu vejo Ele me segurando nos braços aqui na frente. Eu vejo Ele segurando você, e eu preciso sempre me lembrar que Ele tem que ser exaltado aqui nesse púlpito, em nome de Cristo. Então essa é a cola do pregador. Esses são os bastidores daqui. Feche seus olhos que eu quero orar para você. Ó Pai querido, maravilhoso Deus, muito obrigado e grandioso és Tu. Grandioso é o nome de Jesus, e nesse nome há poder. Porque aqui estão parte dos teus filhos, que creem no poder de Cristo Jesus, no poder desse nome, ó Pai. Ó Pai, eu não sei quais são as lutas, o motivo com que fez com que essas pessoas se levantassem, ó Pai. Eu apelei de algumas maneiras, disse algumas palavras sobre casamento, sobre enfermidade, falei também sobre relacionamento, falei sobre problemas financeiros, falei sobre cura física, cura espiritual, eu não sei, meu Pai. Mas o Senhor que conhece cada um que está aqui pelo seu nome, você conhece cada luta, ó Pai, deles. Você caminha com eles durante toda a jornada das suas vidas, ó Pai. Nesses momentos eles deram um passo de fé. Deixaram o orgulho, se quebrantaram, porque eles creem que o poder está em Cristo e não nas riquezas, e não em conhecer alguém importante, e não em lugares importantes. O poder está em Cristo, no nome de Cristo. E foi movidos por esse nome, por esse poder, que eles se levantaram e vieram aqui à frente do seu altar, para nesse momento receberem a bênção que o Espírito Santo dê a eles aquilo que eles estão pedindo. Mas eles entenderam que segundo a sua vontade que é o melhor, Pai. Ó Pai, não permita que ninguém saia daqui sem essa bênção, porque no seu nome há poder. E o mesmo Deus que operou, o mesmo Jesus que operou com Naamã, Ele opera nessa noite em nome dEle. E as pessoas creem.
E é nesse nome que nós pedimos e colocamos cada pessoa que está aqui no seu altar e clamamos pela cura física, pela cura espiritual e pela salvação deles. E eu clamo no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém e graças a Deus. Vou estar à porta, quero cumprimentar cada um de vocês e tenham todos uma boa noite e uma excelente semana na presença de Cristo Jesus.